Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Espero que sim. Hoje nós veremos o conteúdo intitulado de pronomes demonstrativos. Eu tenho certeza que você está se perguntando aí em que momento esse assunto vai terminar. Porque o assunto é extenso, né? Mas a gente está já terminando, tudo bem? A gente não pode deixar de ver, porque pronomes é um assunto de muita importância, tá? E aqui a gente vai entender a importância dos pronomes demonstrativos, porque eles também têm uma função coesiva, tá bom? Eles têm uma função de retomar termos. Aqui a gente vai ver a função deítica, função anafórica, função catafórica, mas vamos olhar o assunto agora com muita calma. A gente já viu que os pronomes, eles servem para substituir ou acompanhar um substantivo, certo? Você lembra disso, tudo bem? O pronome demonstrativo, ele tem a função de apontar alguma coisa, situar alguma coisa no espaço, no tempo ou no texto. Essa é a função do pronome demonstrativo. Vai situar determinada coisa, pessoa, sentimento, ação, no espaço, no tempo e no texto, tá bom? Vamos ver aqui quais são os pronomes demonstrativos. A gente vai já entender quais são as suas funções. Vamos aprender logo quais são esses pronomes demonstrativos. A gente tem, este ou estes. A gente tem esta ou estas. E a gente tem isto, que é invariável. A gente tem esse ou esses. A gente tem essa ou essas. E a gente tem isso, que é invariável. A gente tem aquele ou aqueles. A gente tem aquela. Aquela ou aquelas. E aquilo que é invariável. Nós só temos esse, professora. Prestem atenção, a gente vai ver que o e a, eles também podem exercer a função de pronomes demonstrativos, tá bom? Mas os que nasceram pronomes demonstrativos são apenas esses daqui, tá bom? A gente vai já ver a outra situação que eu acabei de falar. Tem que decorar? Óbvio, você já sabe, né? Então, a gente vai começar a fazer o estudo do pronome este ou estes, esta ou estas e isto, tá? Primeira coisa que a gente vai ver é como é que se dá a utilização desses pronomes aqui, este, esta e isto, singular ou plural, no tempo. No tempo. Então, veja. Eu vou usar este, esta e isto quando eu estiver me referindo ao tempo presente ou ao futuro próximo. Como assim, Luciana? Veja. Esta semana que eu estou vivendo é presente, passado ou futuro?
essa semana que eu estou vivendo. É tempo presente. Então, veja, você vai utilizar este, esta ou isto. Então, quando eu digo assim, ó, nesta semana falarei com seu tio. Olha, gente, aqui eu vou utilizar nesta. Por quê? Quando eu utilizo nesta, significa dizer que eu estou me referindo ao tempo presente, tá bom? Ou eu estou me referindo a um futuro que vai chegar, a um futuro próximo. Quando eu digo assim, nesta semana falarei com seu tio, pode ser esta semana que eu estou vivendo ou a semana que vem. Por quê? Porque semana que vem eu ainda vou viver, é um futuro próximo. Então, quando for para você se referir ao tempo presente ou a um futuro próximo, você vai usar neste, nesta, nisto, tá bom? E aqui você diz, professora, mas você não disse que era este? Sim. Só que esse nesta, ele nasceu da fusão de em mais esta, que dá nesta. Em mais isto dá nisto. Em mais este dá neste. De mais esta, desta. De mais este dá deste. De mais isto, disto. Tá bom? Veja, esses daqui, gente, esses pronomes aqui, nasceram da fusão dessa preposição com esse pronome demonstrativo. O deste nasceu dessa preposição, da contração dessa preposição com esse pronome demonstrativo, tá bom? Então, veja, quando você vai se referir ao tempo presente ou futuro próximo, você vai utilizar este, esta e isto, tá bom? Agora, veja só, quando é que a gente vai usar este, esta e isto em relação ao espaço? No espaço. Eu vou utilizar este, esta e isto no espaço quando eu vou apontar para um objeto que está perto de mim, que falo. Então, veja. Quando aponto para algo que está, quando aponto para algo que está próximo ao falante. Veja, está perto de mim que falo e está longe de você que ouve. Então, eu estou segurando uma caneta aqui agora, né? A caneta do tablet. Eu digo assim, esta caneta é rosa. Esta caneta... Que letra horrível. Esta caneta é rosa. Veja, eu utilizei esta porque a caneta, que no caso é o objeto, é o substantivo, esse objeto ele está próximo de mim que falo e está longe de você que ouve. Então, nesse caso, eu vou usar este, esta e isto. Eu estou com a garrafa aqui, próximo de mim, né? Mas a garrafa está longe de você que ouve. Então, eu vou dizer, esta garrafa é azul. Por que eu utilizei esta? Porque o objeto a que eu me refiro, que no caso é a garrafa, está próximo de mim que falo, mas está longe de você que ouve, tá bom?
E a última informação a respeito de... Vejam que eu estou falando sobre este, esta e isto, tá? A gente vai ver todas as indicações de este, esta e isto. Então, a gente já viu no tempo, no espaço, e a gente agora vai ver no texto. Quando é que eu vou utilizar, Luciana, este, esta e isto no texto? Você vai utilizar este, esta e isto quando você apontar para uma informação que vai vir adiante ainda no texto, ou seja, você não se referiu ainda, não foi feito referência desse objeto dentro do texto, dessa situação dentro do texto, mas você ainda vai se referir. Como ficaria, Luciana? Quando aponto para uma informação que virá adiante no texto. Como assim, Luciana? Olha só, preste atenção, quando eu digo assim, meu desejo é este: ser aprovado. Olha que lindo. Quando eu digo meu desejo é este, por que, Luciana, eu vou usar este? Porque eu ainda vou citar qual é o desejo. Eu não citei ainda, ou seja, a informação ela vai vir adiante do pronome que eu usei. Então, todas as vezes em que você for... Meu Deus, o que foi isso que eu fiz? Socorro, Deus. Então, todas as vezes em que você for fazer uma citação de algo, você ainda vai citar. Então, o pronome que você tem que utilizar é este, esta, isto. Sonho com isto. Ser aprovado, olha. Sonho com isto. Por que, Luciana, eu vou dizer isto? Porque eu ainda vou citar qual é o meu sonho. Qual é o meu sonho? Veja que eu vou citar, vem depois do pronome. Ser famoso. Entendeu? Por isso que você vai utilizar este, esta e isto. Por quê? Porque você ainda vai citar. É uma informação que vai vir adiante. Daqui a pouco, gente, a gente vai ver como é que a gente utiliza esses pronomes com as funções coesivas, tá? Dentro do texto. Por ora, eu quero que você saiba como é que você vai utilizar este, esta, isto no tempo, no espaço e no texto, tá bom? Por ora, basta que você saiba isso, tá bom? Veja se você conseguiu compreender. Então, no tempo, você vai usar este, esta, isto, quando você estiver se referindo ao tempo presente ou ao futuro próximo. Você vai utilizar este, esta, isto no espaço, quando você estiver apontando para algo que está perto de você que fala e longe de quem ouve. E no texto, quando você vai apontar para uma informação que ainda vai vir adiante. Tá bom? Vamos ver agora esse, essa e isso, tá? Vou colocar aqui. Opa. Esse ou esses. Essa ou essas. Isso. Pronto. Vamos ver esse, essa e isso logo no tempo. Foi o primeiro que a gente colocou no tempo. Quando é que a gente usa esse, essa e isso no tempo? A gente vai usar
esse, essa e isso no tempo, quando se referir a um passado, só que é um passado próximo. Quando eu vou colocar com uma linguagem bem fácil, tá? Para facilitar a sua compreensão. Quando eu me refiro a um tempo passado próximo, ou seja, foi algo, você está se referindo a um tempo que se passou, só que esse tempo não é distante, não está com muito tempo, não é uma coisa extremamente antiga, é um passado recente, acabou de acontecer. Então, quando eu digo assim, nessa semana, visitei o meu pai. Veja, eu tenho um verbo que ele está no pretérito perfeito. Foi uma ação passada e ela foi completamente concluída no passado. Veja, então o tempo a que eu me refiro é um passado recente, ou seja, foi semana passada. É um passado que não está com muito tempo que se passou. Veja se você consegue compreender quando eu digo passado recente. É um passado próximo, foi algo que aconteceu há pouco tempo. Então é por isso que eu vou utilizar o nesse, nessa ou nisso. Tá bom? E aqui, gente, mais uma vez a gente tem a contração. Em mais essa dá nessa. Em mais isso dá nisso. Em mais esse dá nesse. De mais essa dá dessa. De mais isso dá disso. De mais esse dá desse. Quando eu digo assim, quando eu digo nesse mês eu fui contemplado. Quando eu digo nesse mês, gente, é o passado recente, foi o mês que passou, é um passado recente. Nesse mês eu fui contemplado com uma moto. Eu fui contemplado no sorteio. Quando eu digo nesse mês, é um passado recente, ou seja, foi o mês que passou, o mês que acabou, o mês que findou. Ou seja, por quê? Porque é um mês recente, é um tempo recente, acabou de acontecer. Então, eu vou utilizar esse, essa e isso quando eu me referir a um tempo passado, só que é um passado próximo, ou seja, não é um passado tão distante. Foi um tempo que acabou de acontecer, tá bom? E quando é que eu vou utilizar esse, essa e isso no espaço? No espaço, gente, eu vou utilizar esse, essa e isso quando eu aponto para um objeto que está próximo do ouvinte e longe do... Eu usei qual palavra? Falante mesmo. Falante, emissor, é a mesma coisa. Veja, eu vou utilizar esse, essa e isso quando eu me referir a um objeto que está perto de você que ouve, mas está longe de mim que falo. Digamos que você está segurando uma garrafa. Preste atenção. Digamos que você segura uma garrafa. Eu não vou dizer, esta garrafa é azul. Eu não posso dizer esta, porque esta eu utilizo quando eu me refiro a um objeto que está próximo de mim que falo.
tá bom? Mas veja, eu estou me referindo a um objeto que está próximo de você, ouvinte. Você ouve e eu falo. O objeto está próximo de você, ouvinte. Então, eu vou utilizar esse, essa, isso. Eu vou dizer assim, essa garrafa é azul? Por que essa garrafa? Porque eu estou me referindo a um objeto que está longe de mim que falo e está perto de você que ouve. Tá bom? Tá dando para compreender, gente? Espero que sim. Agora, quando é que a gente vai utilizar esse, essa e isso no texto? Você vai utilizar esse, essa e isso no texto quando você se referir a uma informação que já foi citada no texto. Ou seja, ela tem referência anafórica. Luciana, que nome é esse? Calma que a gente vai já entender. Quando eu me refiro a informação, acho que crase feia. Crase, acento grave, feio. Quando eu me refiro à informação que já foi citada no texto. Eu vou colocar aqui anteriormente, foi citada anteriormente, para ficar mais claro e não tão redundante, tá? Porque quando eu digo já foi, aqui é passado. Então, é a mesma coisa de anteriormente. Mas eu vou deixar para ficar mais claro para você, tá bom? Então, veja. Eu digo assim. Ser sonho com um dia que serei sonho com um dia que serei policial, pois, olha, gente, é o meu maior desejo. Por que é que aqui a gente vai ter que utilizar esse? Porque quando eu pergunto a você qual é o meu maior desejo, você vai dizer que é ser policial, concorda? Ou seja, a informação foi citada antes de eu utilizar o pronome. Então, você tem que olhar isso. Preste atenção aqui, ó. Digamos que esse aqui, eu vou fazer esse esqueminha para que você nunca mais esqueça, tá? Digamos que aqui é o pronome. Digamos que aqui, gente, é o pronome, tá? A informação que eu vou citar, ela vai vir depois do pronome. Se a informação que eu for citar, ela vai vir depois do pronome, você vai utilizar este. Se a informação a que eu me refiro no pronome já foi citada, você vai usar esse. Guarda esse esquema no coração. eu ainda vou citar a informação.
Veja, a informação ela é futura. Se ela é futura, eu vou usar este. Meu desejo é este. Qual é? Eu vou dizer ainda. Ou seja, a informação vai estar depois do meu pronome. Então, você vai usar este. Agora, eu já citei a informação. A informação está antes do pronome. Se a informação está antes do pronome, você vai usar esse, essa, isso. Veja se ficou claro para você. Porque aqui eu utilizei esse. Por quê? Esse é o meu maior desejo. Qual é o meu maior desejo? Ser policial. Veja que a informação ela está antes do pronome. Serei policial. Ela está antes do pronome. Então, como a informação está antes do meu pronome, eu vou utilizar esse, essa e isso. Se a informação estivesse depois do meu pronome, eu iria utilizar este, tá bom? Veja se você conseguiu entender. E por último, a gente vai ver aquele, aquela e aquilo, tá? Aquele ou aqueles, aquela ou aquelas e aquilo. Pronto. Quando é que a gente vai utilizar? Deixa eu ver como foi que eu fiz nos outros para ficar igualzinho. Eu quero que você guarde esse esqueminha aqui no coração, tá bom? Quando é que a gente vai utilizar aquele, aquela ou aquilo? Gente, a gente vai utilizar em relação ao tempo. Ai, Deus, eu apanho no tempo. Você vai utilizar aquele, aquela e aquilo em relação ao tempo quando você se referir. Quando eu me refiro a um passado ou futuro distantes. Como assim, Luciana? Quando você vai se referir a um tempo que já passou, a um tempo muito distante, lembre-se que o esse, essa, isso, a gente utiliza para um passado recente. O aquele, aquela e aquilo, a gente vai se utilizar quando a gente se referir a um passado muito distante ou a um futuro muito distante. Dias que virão, mas que ainda estarão longe de chegar. Como seria? Deixe-me dar um exemplo a você. Olha esse exemplo aqui. Minha avó sofreu bastante. Aqueles dias eram de muita fome e sede. Por que eu utilizei aqueles dias? Olha, aqueles. Porque eu estou me referindo a um passado muito distante. Ou seja, é o passado de minha avó. É um passado bem distante do atual. Por isso que eu utilizo aqueles, aquelas ou aquilo. Tá bom? Eu esqueci de fazer a contração, né? A gente vai já fazer. Veja, e para um futuro distante, a gente encontra muito na Bíblia. Quando, lá em Mateus 24, eu vou dar só um exemplo para você disso aqui que eu estou falando, tá? Lá em Mateus 24, fala sobre a grande tribulação. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Se alguém aqui já leu a Bíblia.
Mateus 24, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, fala sobre a grande tribulação, que é o que vai acontecer quando Jesus voltar, né? Então, lá em Mateus 24 é narrado sobre o sofrimento de pessoas que serão levadas, de outras que ficarão, que vão ser dias de intenso sofrimento, né? E aí sempre fala assim, naqueles dias, ou seja, é um futuro que ainda vai acontecer e é um futuro distante, tá bom? São dias que a gente não sabe dizer, né? Mas a gente sabe que é um futuro distante. Então, a Bíblia, em Mateus 24, depois eu sugiro que você leia. Fala muito sobre naqueles dias, ou seja, quando Jesus voltar. Fala sobre a volta de Jesus, né? Então, são dias distantes, é um futuro distante. E aí, gente, a Bíblia fala muito a respeito dessa utilização desse pronome demonstrativo, tá bom? Para se referir a tempos que virão, tá? Então, você vai encontrar muito na Bíblia falando naqueles tempos, naqueles dias, para se referir a um futuro distante, tá bom? Eu gosto muito de falar sobre Bíblia e se eu não me policiar aqui, eu vou até evangelizar você. Mas vamos voltar aqui, tá? Veja, onde é que a gente vai utilizar aquele, aquela e aquilo no espaço? Eita, vamos fazer logo a contração, né, gente? Vamos fazer logo a contração. Então, em mais aquele dá naquele. Em mais aquela naquela. Em mais aquilo naquilo. De mais aquele, não vai dar para escrever. Daquele. De mais aquela. Daquela. De. Daquilo, tá? Gente, é singular ou plural? Digamos que aqui a gente tenha em mais aqueles. Então, aqui, ó, é naqueles, tá bom? Vamos ver agora aquele, aquela e aquilo no espaço. No espaço. Quando é que eu vou utilizar aquele, aquela ou aquilo no espaço? Quando a gente aponta para alguma coisa que está distante do falante e quando está distante do ouvinte, ou seja, está distante de ambos. Quando eu aponto para algo que está distante do falante e do ouvinte. Então, quando eu digo assim, olha, imagine que essa danada dessa garrafa azul está longe de mim aqui que falo e está longe de você aí que ouve. Digamos que você está sentado próximo a mim e a garrafa ela esteja bem longe. Então, eu vou utilizar aquele, aquela ou aquilo para me referir à garrafa. Quando eu digo assim, aquela garrafa é azul, por que eu vou usar aquela? Aquele, aquela ou aquilo? Porque o objeto a que eu estou me referindo está longe de nós dois, falante e ouvinte, tá bom?
a gente já utiliza isso no dia a dia, né? Não tem muito o que falar, não. Porque a gente já utiliza isso no dia a dia. E quando é que a gente vai utilizar aquele, aquela ou aquilo no texto? Agora eu quero que você pare e preste bastante atenção aqui, tá bom? Eu vou utilizar com 2 antecedentes. Com 2 ou mais antecedentes. Sendo que aquele e variações vão apontar para o antecedente mais distante. Luciana, não me entendi de jeito nenhum. Calma que você vai entender. Por isso que eu quero que você preste bastante atenção, tá bom? Veja só esse exemplo que eu tenho para passar para você. Digamos, deixa eu mudar aqui a cor. A doida das canetas. Digamos que eu tenho 2 antecedentes aqui. Eu tenho João e Pedro estão doentes. Que letra, Senhor. Olha. Olha aqui. João e Pedro estão doentes. Fulano com febre e fulano com catapora. Digamos que Pedro está com febre. E digamos que João está com catapora. Para que eu evite essa repetição de nomes de pessoas, o que é que eu faço, gente, para utilizar uma palavra que retome esses termos e que eu possa evitar a repetição? É aqui que entra o pronome demonstrativo. Lembram que eu falei que ele tem uma função coesiva? O que é coesiva? A função coesiva é essa função que algumas palavras elas têm de retomar ou de apontar palavras dentro do texto. E você quer evitar a repetição. Então, quando você quer evitar a repetição, você se utiliza da função coesiva de algumas palavras, tá bom? E esses pronomes demonstrativos, eles têm essa grande função coesiva, tá certo? Então, veja. João e Pedro estão doentes. É Pedro que está com febre e é João que está com catapora. Então, eu olhando para esse tracinho aqui, e eu quero me referir a Pedro. Pedro está mais próximo do tracinho ou é João que está mais próximo desse tracinho? Você concorda que é Pedro? Olha. Você concorda que é Pedro? Concorda. Então, quando você for se referir ao termo que está mais próximo, você vai utilizar este, esta ou isto. Então, quando eu digo João e Pedro estão doentes, este, opa, então eu já sei que é o que está mais próximo. No caso é Pedro. Pedro está mais próximo, então eu vou usar este. Este com febre e, olha, João está mais distante. Concorda? Então eu vou usar aquele. Você sempre vai usar este para o termo mais próximo. Este. Termo mais próximo.
E você vai usar aquele. Gente, não é só este. Este, esta, isto, estes e estas. Aquele, aquela, aquilo, aqueles e aquelas. Você vai usar aquele para se referir ao termo mais distante. Tá bom? Então, este você vai utilizar para o termo mais próximo e aquele você vai se referir para o termo mais distante. Aí você diz, ok, professora, eu entendi. Mas aí eu estou vendo que só tem 2 referentes. Eu estou me referindo a Pedro e a João. E quando eu tiver 3 referentes ou mais, se fosse João, Pedro e André, seria como este, esse e aquele? Não, bebê, de jeito nenhum. Não inventa de fazer isso. A única banca que aceita, e é errado, fazer esse tipo de referência é a banca Sebrasp, tá bom? Banca Sebrasp, ela faz esse tipo de referência. Só que as nossas gramáticas, elas condenam esse tipo de referenciação. Como é que a gente deve fazer quando tem 3 ou mais termos? A gente faz o seguinte, olha. João, eu vou escrever logo na outra linha, tá? Na outra folha para facilitar. João, Pedro e André estão Veja que aqui eu tenho 3 referentes. Deixa eu mudar aqui a cor. Olha, eu tenho João, Pedro e André. Eu tenho primeiro referente, segundo referente e terceiro referente. João, Pedro e André estão doentes. Digamos que André está com febre. Pedro está com catapora e João está com varíola, tá? Aí veja só. Gente, o objetivo é o mesmo, tá? É evitar repetição. João, Pedro e André estão doentes. André com febre, Pedro com catapora e João com varíola. Eu não quero me utilizar dos nomes das pessoas a quem eu estou fazendo referência. Eu quero utilizar pronomes demonstrativos para eu evitar essa repetição. Então, aqui eu vou ter o mesmo comportamento. O termo que está mais próximo, que no caso é André, eu vou utilizar este, né? Porque a gente viu que para o termo que está mais próximo, olha aqui, ó. Termo que está mais próximo, a gente utiliza este, esta ou isto. Então, este, quando eu digo este com febre, é porque é o termo mais próximo. O termo mais distante, eu também já sei que eu vou utilizar aquele. Certo, Luciana, ficou o termo intermediário. Qual deve ser o meu comportamento com o termo intermediário? Com o termo intermediário, nós temos essa situação aqui, gente. A gramática me diz que para os termos intermediários, deixa eu me colocar aqui. Termos intermediários. Eu vou utilizar números ordinais. Como assim, Luciana? Eu vou utilizar números ordinais. Olha, João é aquele, né?
Pedro, no caso, é intermediário. Então, seria o quê? O segundo. E este, que é André, ele está com febre, que é o termo mais próximo. Então, todas as vezes que você tiver aqui, poderia ser João, Pedro, Anita, Joaquim, Lucas, Danilo, Robinho, Isabela, Laia. Poderia ser o nome que fosse aqui. Para esses termos que estão no meio aqui, intermediários, você sempre vai utilizar segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e este. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e este. Tá certo? Então, os termos intermediários, você já sabe quais são as palavrinhas que você vai utilizar. Este e aquele. Os termos que estão na extremidade, né? É o primeiro e o último. Aos termos que estão nas extremidades, você vai utilizar este e aquele. Para os termos intermediários, você vai utilizar números ordinais, que indicam ordem. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Não importa a quantidade de termos intermediários, você sempre vai se utilizar de números ordinais. Então, veja só. A gente já entendeu que os termos da extremidade, nós iremos utilizar este e aquele. Não foi isso? Pronto, a gente já colocou este e aquele. E os termos intermediários, nós iremos utilizar os números ordinais, que indicam ordem. Então, veja, este é André, o segundo é Pedro e aquele é João. Então, ficaria João, Pedro e André estão doentes. Este com febre, o segundo com catapora e aquele com varíola. Olha que coisa linda que fica. Aí eu vou e digo, para todas as bancas, é esse o entendimento? Não, querido aluno. Vem a banca Sebrasp e diz o seguinte, olha, eu não vou utilizar número ordinal. Para os termos que estão na posição intermediária, eu não vou utilizar número ordinal, eu vou usar esse. Então, para a banca Sebrasp, preste atenção. Sebrasp ficaria o seguinte. Este com febre, esse com catapora e aquele com varíola. Na posição extrema, nas extremidades, nós utilizaríamos este e aquele. Foi isso? E a banca Sebrasp, ela nos diz o seguinte, que para o termo intermediário, ela não vai usar número ordinal, ela vai usar esse. Então, para a banca Sebrasp, preste atenção. Para a banca Sebrasp, seria este, esse e aquele. Este e aquele para as extremidades e esse para o termo intermediário, para a banca Sebrasp. Mais uma vez eu vou dizer a você, gente, esse não é o entendimento das nossas gramáticas, tá bom? O entendimento das nossas gramáticas é esse aqui, ó. Você vai usar este e aquele para as extremidades e número ordinal para os termos intermediários. Mas a banca Sebrasp, ela tem esse entendimento aqui, tá bom? Preste atenção para que você não se perca, tá bom? Pronto, gente. Agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essas funções coesivas dos pronomes demonstrativos, que são função endofórica e função exofórica. Luciana, o que é função endofórica?
função endofórica e função esofórica. Vamos olhar logo um pouco sobre essa função endofórica. Gente, função endofórica é quando você quer fazer retomada, é quando você quer se referir, fazer referência a um termo que está dentro do texto. Então, a função preste atenção, endo significa dentro. Então, função endofórica, fazer referência a um termo ou expressão que está dentro. Dificuldade, que está dentro do texto. Tá bom? Quando eu digo assim, amor e ódio. Esses sentimentos são muito contraditórios. Preste atenção. Amor e ódio. Esses sentimentos são muito contraditórios. Olha aqui. Esses sentimentos. Quais são esses sentimentos? Amor e ódio. Veja que a expressão amor e ódio está dentro do texto, está dentro do que eu acabei de falar. Então, veja, você não teve que recorrer a uma informação que está fora do texto para você saber quais são esses sentimentos. Por quê? Porque esses sentimentos, eles se referem a um termo que está dentro do próprio texto. Isso é função endofórica. Por quê? Porque a informação está dentro do texto. Então, veja, por que eu usei esses? Porque ele faz referência a um termo que já foi citado. E quando a gente olha, né, quando a gente para analisar, a gente sempre vai usar este, esta e isto para se referir a informações que ainda serão citadas. E esse, essa e isso, né, e suas flexões, para termos que já foram citados. E veja que esse está se referindo a um termo que foi citado antes. Amor e ódio. Esses sentimentos, quais são esses sentimentos? Amor e ódio. Veja, foi citado antes. E eu disse a você que eu precisava que você guardasse, que eu preciso, não é que eu precisava, eu preciso que você guarde esse esquema aqui, tá bom? Eu já citei, quando eu cito algo que está antes do pronome, é esse, essa e isso. Quando eu ainda vou citar alguma coisa que vem depois do pronome, este, esta e isto, tá bom? Então, veja, esses sentimentos está se referindo a sentimentos que já foram citados no texto, está dentro do texto. Por isso que esse aqui, ó, ele tem uma função endofórica. E eu quero que você lembre que essa função endofórica, ela vai se referir, ela vai se dividir em função anafórica e função catafórica. Tá bom? E aí, gente, não tem dificuldade. Por quê? Eu quero que você se lembre de você vai lembrar de antes. E aí só sobra catafórica, que é para o que vai se referir depois. Então, voltando ao nosso esqueminha aqui, que eu disse a você que eu preciso que guarde no coração, veja, o que eu citei antes é função anafórica. E o que eu cito depois é função
Catafórica. Olha que lindo. Você entendeu? Então, veja. Esses aqui está se referindo a palavras que foram citadas antes. Então, esse aqui, ele tem função anafórica. Lembra do an, tá? Tudo bem? Agora, veja esse exemplo aqui, ó. Estes sentimentos são muito contraditórios. Amor e ódio. Veja, olha que lindo. Aqui a gente também tem uma função endofórica. Esse pronome aqui, ó, ele tem função endofórica. Por quê? Porque quando eu digo estes sentimentos, eu ainda vou citar quais são. E veja que a informação está dentro do próprio texto. Eu não tive que recorrer a uma informação fora do texto. O próprio texto me deu essa informação, tá bom? Então, essa função aqui é uma função endofórica. A informação, ela está dentro do próprio texto. Quais são estes sentimentos? Amor e ódio. E veja que a função endofórica, ela é catafórica. Por isso que eu usei estes. Por que eu usei estes? Porque eu ainda vou citar quais são esses sentimentos. Olha que lindo. Português é um todo unido, é um complexo que é ligado, que é todo estruturado. Veja se você conseguiu compreender. Guarde esse esquema no coração. Eu já disse a você, guarde no seu coração. Veja, digamos, aqui é o pronome. Se a informação veio depois do pronome, você vai utilizar este. Se a informação veio antes do pronome, você vai usar esse. Aqui nós temos a função anafórica. E aqui a gente tem a informação catafórica. Difícil? Diga aí o que é que você acha. Você achou difícil? Agora veja bem. Essa daqui foi a função endofórica. Não é isso? Agora vamos ver a função esofórica. Luciana, o que seria essa função esofórica? Essa função esofórica, a gente viu que a endo significa dentro. E exo, gente, significa fora. É quando a informação ela está fora do texto. Você precisa recorrer a elementos que estão fora do texto para você poder entender a mensagem completa. Então, quando eu digo assim, ali será amarelo. Deixe-me colocar assim, logo um conceito para que você consiga fazer uma revisão completa em casa. Então, a função esofórica relaciona termos de fora do texto
para dentro. E ela também pode ser chamada, gente, de dêitica ou díctica. Função dêitica ou função díctica. Não esqueça, tá? Também pode ser chamada função dêitica ou função díctica. Que nome lindo, né? Função díctica. Quando eu digo assim, ó, vamos ao exemplo. Eu digo assim, você vai entender agora. Ali é amarelo. Olha isso. Quando eu digo assim, ali é amarelo. Gente, vocês sabem me dizer se o texto informa onde é ali? Veja, o texto não me diz onde é ali. Eu preciso recorrer a elementos que estão fora do texto, porque o texto que eu tenho é esse. Aí eu vou e digo a você, o texto me diz onde é ali? Não diz. Então eu vou ter que recorrer a elementos que estão fora do texto para eu entender a mensagem. Talvez esse ali só seja do conhecimento da pessoa que está dizendo e a pessoa que está ouvindo o texto, mas não da pessoa que está lendo. Veja, talvez eu esteja dizendo essa mensagem para Gabriel. Gabriel, ali é amarelo. Então, eu sei onde é ali, Gabriel sabe onde é ali. Mas você que está só lendo a mensagem, você não sabe onde é ali. Precisa recorrer a elementos que estão fora do texto para você entender a mensagem. Você precisaria chegar a mim ou a Gabriel e dizer, Gabriel, onde é ali? Entendeu? Por quê? Porque essa informação de ali não está no texto. Preste atenção quando eu escrevo esse exemplo aqui, olha. Nesta semana, eu farei o bolo. Olha, gente, quando eu digo nesta semana eu farei o bolo, o texto que eu tenho é esse. Então, quando você lê assim, nesta semana eu farei o bolo, você sabe me dizer que tempo é este aqui? Você não sabe informar. Por quê? Porque o texto não me disse nada sobre o tempo. O texto ele só expôs que nesta semana eu farei o bolo. Para eu entender que tempo é esse aqui, ó, eu vou ter que recorrer a elementos que estão fora do texto. Talvez só eu, né, que sou o emissor da mensagem, e a pessoa que está ouvindo a minha mensagem, ela saiba dizer que tempo é esse. Mas você que pegou o texto agora e está lendo, você não sabe dizer. Por quê? Você não sabe o momento que eu falei essa mensagem. Então você não sabe dizer que semana é essa exatamente. É a segunda semana de abril? É a terceira semana de dezembro? Você não sabe informar. Por quê? Você não sabe quando o texto foi escrito. E o autor, a pessoa que escreveu, não te deu maiores informações. Então, para você determinar essa informação aí, você precisaria recorrer a algum elemento fora do texto para entender a mensagem. Veja que quando a função ela é endofórica, olha, a informação está explícita no texto. Ela não deixa dúvida quanto à mensagem. Eu sei exatamente dizer a você a mensagem, porque o texto deixou claro. Já na função esofórica, eu não sei precisar a informação. Por quê? Porque eu preciso recorrer a elementos que estão fora do texto. Tá bom? Veja se você compreendeu. Quando eu digo assim, neste país, olha, neste país, tudo vira corrupção. Neste país, tudo vira corrupção. Você tá aí, Luciana, a vírgula depois neste país. Gente, só tem a obrigação de isolar o adjunto adverbial, né, já que ele está deslocado, aliás, é uma faculdade, tá?
se forem 3 ou mais palavras, tá bom? Até 2 palavras, você não tem essa obrigação de isolar o adjunto adverbial não, tá? Então, veja. Quando eu digo assim, neste país, tudo vira corrupção. Você vai e diz, professora, neste país deve ser o Brasil. Você sabe dizer se eu escrevi essa mensagem no Brasil? Eu não poderia ter escrito essa mensagem quando eu estava no Peru? Diga aí. Você não sabe informar a que país eu estou me referindo. Por quê? Porque eu não te dei maiores informações no texto. Então, para você entender essa mensagem de forma completa, você vai ter que recorrer a elementos que estão fora do texto, tá bom? Porque dentro do texto, eu só tenho isso aqui. E só com essa informação aqui, você não consegue dizer a que país eu estou me referindo, tá bom? Preste atenção. A gente vai resolver algumas questões depois e eu quero que você tenha isso muito claro na sua mente, tá? Agora eu quero que vocês olhem comigo o seguinte. Gente, o, a, os e as, eles também podem ser pronomes demonstrativos. Professora, não é artigo? No máximo um pronome oblíquo? Ok, mas eles podem ser pronomes demonstrativos também. Como é que eu vou saber, professora? Assim, ó. Pluralia tantum, tá? Entre as cuecas, comprei a de algodão. Olha, gente, a gente viu que o, a, os e as podem ser artigos definidos ou eles podem ser pronomes oblíquos átonos, não foi isso? Foi, a gente viu isso. Então, veja só, esse o, a, os e as, eles também podem ser pronomes demonstrativos. Professora, e quando é que eu vou saber que eles podem ser pronomes demonstrativos? Primeira coisa que você tem que lembrar é, você sempre vai poder substituir o, a, os e as por aquele, aquela ou aquilo. Olha que lindo. Singular ou plural, tá? E ele sempre, esse o, a, os e as, sempre vai anteceder, sempre vai estar antes de preposição ou pronome relativo. Aqui no caso está antes de uma preposição. Preposição ou pronome relativo. Você já viu o que é pronome relativo. Você já sabe o que é pronome relativo. Entre as cuecas, comprei aquelas de algodão. Então, todas as vezes que você puder substituir o, as, os e as por aquele, aquela ou aquilo, e esse o, a, os e as anteceder preposição ou pronome relativo, é porque aquele o, a, os e as, ele vai ser pronome demonstrativo. Tá bom? Veja se você entendeu. Deixa-me dar outro exemplo aqui, tá? Preste atenção que a banca gosta muito de fazer isso. Tanto Banca Sebrasp como o Instituto AOCP. Olha esse outro exemplo aqui, deixa-me ver. Jamais aceitarei o que propuseram. Jamais aceitarei o que propuseram. Olha, esse O aqui, ele pode ser artigo definido? Não pode, porque ele não acompanha substantivo. Ele pode ser pronome oblíquo átono? Não pode, porque ele não está ao lado de um verbo. O verbo vem bem depois, né? Ele aqui, nessa situação, ele é pronome demonstrativo. Porque eu vi que, para ser pronome demonstrativo, ele vai vir antes de
preposição ou pronome relativo, e eu posso substituir por aquele, aquela ou aquilo. Faço a substituição. Jamais aceitarei aquilo que propuseram. Entendido? Espero que sim. Olha, eu ainda preciso falar com vocês sobre as palavras mesmo e próprio, né, e suas flexões. Mesmo e próprio e suas flexões. Quando eu digo assim, ó, esse mesmo e esse próprio, eles vão ter sentido de pronome demonstrativo quando eles servirem para reforçar um pronome pessoal, ou quando eles servirem para reforçar uma ideia que você já falou antes. Quando eu digo assim, ó, preste atenção. Eu vou colocar aqui, ó, ideia de reforço. Tá bom? Então, quando eu digo assim, ó, eu mesma lavei a roupa. Olha, esse mesma aqui, ele tem um sentido de reforço desse pronome. Foi eu mesma, eu própria, eu sozinha, eu unicamente que lavei a roupa. Veja que esse mesma aqui, ele serve só para reforçar esse pronome relativo. Quando eu digo assim, ela própria fez o almoço. Olha, esse própria. Você entende que ele está reforçando o sentido desse pronome pessoal do caso reto? Não foi outra pessoa, foi ela mesma, ela própria, ela sozinha, ela unicamente. Então, mesmo e próprio, quando tiver essa ideia de reforço, reforçar uma ideia, né? Geralmente é reforçar a ideia do pronome pessoal, ele vai exercer esse papel de pronome demonstrativo, tá bom? E por último, vamos falar sobre a palavra semelhante e tal. Semelhante e tal. Eles vão ter esse sentido de pronome demonstrativo quando se referir a uma ideia que já foi expressa antes. Então, toda vez você vai poder substituir por este, esta, aquele, aquela, isto e aquilo. Quando eu digo assim, você é a tal que estava falando de mim? Veja, quando eu digo você é a tal que estava falando de mim, é como se a pessoa ela já tivesse sido avisada antes, né? É como se ela tivesse tentando substituir uma ideia que já foi expressa antes. Ou seja, era como se a pessoa já soubesse que estavam falando dela e ela sabe que foi determinada pessoa. E aí, para evitar que você utilize o nome, você diz a tal. Você é a tal que estavam falando de mim? Ela teve coragem, ou então, quando a gente faz a substituição, você é aquela que estava falando de mim? Quando eu digo assim, nunca ouvi falar em tal pessoa. Nunca ouvi falar nesta pessoa. Ela teve coragem de falar semelhante coisa? Ela teve coragem de falar esta coisa? Então, semelhante e tal, eles também vão ter esse valor de pronome demonstrativo. E todas as vezes você vai poder substituir por esses pronomes aqui, tá bom? E essas palavras semelhante e tal vão exercer esse papel de pronome demonstrativo quando eles servirem de substituição a uma ideia que já foi falada antes, tá bom? A gente vai responder algumas questões e a gente vai treinar para ver se você realmente conseguiu compreender. Gente, veja que é bem denso pronomes demonstrativos, tá? Não é algo pequeno, não é um assunto pequeno como pronomes pessoais do caso reto, pronomes interrogativos, pronomes possessivos. Veja que é um assunto bem denso,
Então, leia as anotações com calma, treine bastante e veja o vídeo também com bastante calma, tá bom? Eu vou passar algumas questões e qualquer dúvida você fala comigo. Até a próxima!